É sério mesmo, irmão, que nós vamos ficar juntos aqui? Aleluia. Isso é bom demais. 2 Timóteo, capítulo 1. Se puder tirar o eco. Aleluia. Obrigado. Capítulo 1, versículo 6. Querido, antes que eu leia a palavra do Senhor, eu quero saudar os que estão aqui pela primeira vez. Eu sei que tem bastante gente hoje. Deus é tão maravilhoso que Ele sabe a quantidade de cadeira que nós temos. Aí Ele deixa alguns em casa e diz: vai ter gente nova, então vocês não vêm, amém? Então quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão aí para mim, por favor. Como é que a gente recebe essas pessoas? Louvado seja Deus. Eu sou o Newton, eu estou pastor nessa terra, mas quando a gente chegar lá, a gente não tem função, só tem missão. Aleluia. E lá é só adorar o Senhor. Amém. E eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você. Querido, a gente está vendo as pessoas se perdendo por muito pouco, deixando Deus por muito pouco. Estamos vendo as pessoas cobrarem de Deus de uma forma que, se Deus não der, elas vão sair da presença do Senhor. Como se saindo da presença do Senhor, o Senhor fosse ficar desesperado e dissesse: não, eu faço o que você quer. Então as pessoas estão abandonando o Senhor por muito pouco. Estão colocando motivos, às vezes no irmão, às vezes na igreja, às vezes no louvor, às vezes na pregação. Alguns que tomam até a pregação para si, dizendo: ele sabia do meu caso e acabou falando e usou o altar para mandar recado. Eu quero informar a igreja que nenhum pastor tem tempo para isso. E se algum está usando o tempo para isso, será cobrado pelo Senhor. Aleluia. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. E acima de tudo, nós queremos que as pessoas cresçam. A Bíblia diz que é impossível dar comida sólida para quem ainda não foi experimentado na fé. Que nós precisamos começar pelo leite espiritual, mas que num dado momento nós temos que passar para o alimento sólido. Nós temos que ouvir algumas coisas mais duras acerca da vida, acerca da morte. E que nós temos que superar essas coisas. Nós temos que ser mais fortes que isso. Deus não dá herança para criança, querido. E talvez você já tenha ouvido isso. O pastor que durante anos me ensinou, ele sempre disse essa frase: Deus não dá herança para criança. Você não pode dar algo de responsabilidade para quem ainda manha e chora por pouca coisa. Para quem está na fila do pedinte e já era para estar na fila do intercessor. Nós precisamos ser aprovados através das nossas atitudes, dos argumentos santificados, daquilo que nós já compreendemos. O que te tira de Cristo? O que faz você recuar? O que abala? Meu Deus, está gostoso aqui. Aleluia. O que abala você? O que mexe com você ao ponto de você tentar desistir de tudo? Sabe, mulheres que desistem facilmente de um casamento ao invés de lutarem um pouco mais. Homens que abandonam suas famílias e que trocam o certo pelo duvidoso. Às vezes por uma noite de aventura, por um dia. Pessoas que não têm mais paciência com seus chefes, seus empregos. Pessoas que acumulam como se fossem ficar na terra eternamente e não se dão ao prazer de sair com suas famílias, de sair com seu cônjuge, um sorvete, uma pipoca, um cinema. Passam o tempo todo trabalhando, dia e noite, dia e noite, dia e noite, como se fossem construir torres e pudessem habitar nelas eternamente, jamais fossem sair daqui. Certo dia, quando Deus viu que os homens construíam a cidade e a torre,
Ele, olhando do alto, disse: o homem agora não há mais limite para o que intentar fazer. Na construção da torre por Nimrod, ele disse isso: não há mais limite para o que o homem intentar fazer. Desçamos e confundamos as línguas, para que não continuem a construir a cidade. Mas os homens construíam uma cidade e uma torre. As torres não pararam de ser edificadas, somente as cidades. Por isso que hoje você vê pessoas construindo a seu bel prazer aquilo que pensam que será para a sua eternidade, mas deixando casas, famílias e cidades. Você vê alguém pregando para quem está dentro, mas não vê mais ninguém trabalhando por quem está fora. E a igreja, a eclésia, é tirados para fora, é os que aprendem dentro para fazer lá fora, é os que dão o exemplo de justiça, de juízo, de paz, de amor e de perdão. Diga comigo, perdão. Talvez você não tenha mais praticado isso. Nem só pedir, mas liberar perdão. É Natal novamente. Quantos crentes não vão nesse final de ano na casa do pai, na casa da mãe, porque não querem encontrar um sobrinho, um tio, um cunhado, uma cunhada? Quantas mesas ficarão vazias de comunhão? Porque nós amamos a Deus, mas ainda odiamos a quem vemos. Temos um coração que diz: eu te amo, Senhor. Em 1 ou 2 João, João ensina dizendo: aquele que diz eu amo a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Porque como podes amar a quem não vês, se ainda odeias a quem vês? A igreja precisa de cura. Por isso que eu entendo quando a cada profeta, a cada apóstolo que falou uma palavra na Bíblia, começou chamando irmãos ou filhinhos, porque pregavam para os de dentro. Porque a Bíblia é escrita para os de dentro. A Bíblia é escrita para quem está dentro, para que os de dentro aprendam e ensinem os de fora, para que entrem na casa. E aí então a nossa luz vai iluminar os que entram na casa, porque ninguém acende uma vela para colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador, para que os que entram na casa sejam iluminados. Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado: você só tem uma vela para queimar. Pergunte para ela: o que vai fazer com essa luz? Quando essa luz apagar, nós só teremos de prestar conta do que sobrou, do que restou. 2 Timóteo, no capítulo 1 e versículo 6, fala o seguinte: por esta razão, Paulo está falando com Timóteo, por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia! Você não recebeu um espírito de covardia. Você não recebeu um espírito que vai fazer com que você retroceda nas suas decisões. Você escolheu por Cristo. Eia, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma nele não tem prazer, disse Jesus. Aleluia! Eu decidi caminhar com Cristo. Então não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa de que lugar venha, a dificuldade, a adversidade, a tribulação, a angústia, o medo, a dor, a falta, todas essas coisas eu supero, porque em mim não há mais vida, porque a vida de Cristo está em mim. Aleluia! E eu decido viver pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Aleluia! Você entende isso? Amém? Não vivamos por aquilo que vemos,
Porque o que vemos é passageiro, disse Paulo, mas o que cremos é de um peso eterno de glória, e jamais irá se apagar. Folheie a Bíblia comigo e vá comigo até Romanos, no capítulo 8. E eu vou começar pelo versículo 31. Nós estamos vivendo momentos únicos na terra, em especial no nosso país. Momentos de adversidade, de incertezas. Momentos, talvez ano que vem nós não possamos mais estar aqui. Talvez alguns ambientes serão fechados, talvez nós veremos muitas placas de aluga-se. E eu não vim aqui falar de um homem, não faça isso. Nem mesmo de partidos ou de escolhas. Eu vim falar de Bíblia, do cumprimento da palavra de Deus. E muitas vezes nós oramos pedindo: Senhor, Senhor, não faça isso, Senhor, não isso, Senhor, não aquilo. E eu estava orando e falando com o Senhor dias atrás, quando Deus disse para mim: filho, Lucas capítulo 21, e eu fui em Lucas capítulo 21, e lá uns apóstolos perguntavam para Jesus: quando virá esse tempo e quais serão os sinais que tu enviarás? E ele dizia: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Não vades após eles. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Nação se levantará contra nação e reino contra reino, mas ainda não é o fim. E aí ele começou a pregar a respeito de perseguição. Irmão, nós já somos mais de 80% de cristãos na nação brasileira. Mais precisamente 84%. Se todos nós decidirmos dar um só pé ao chão, num único segundo, talvez nós conseguiríamos retroceder a terra no seu curso. De tão forte que é o que nós já somos, o que temos e o que fazemos. Mas creio que muitos não ouviram a nossa pregação e que não colocaram em prática aquilo que foi dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque ainda há medo entre nós, e há desistência, e há pranto, e há choro, e há dor, e há fraqueza. Ainda não descansamos em Deus e não aprendemos que Ele é o Senhor de toda a terra e que basta uma palavra dEle para que tudo mude em nossas vidas. Aleluia! Não entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor. Fomos à frente muitas vezes em igrejas e dissemos que Ele era o nosso único e suficiente Salvador, que entregávamos a nossa vida para Ele, que Ele escrevesse o nosso nome no seu livro, no livro da vida, que Ele tivesse misericórdia de nós, e deixamos como que algo nas mãos dEle, dizendo: a minha vida é sua. Choramos naquela noite, abraçamos alguns obreiros e voltamos para casa conscientes de que agora as coisas vão mudar. Mas no dia seguinte, parece que as coisas até pioraram. Houve mais perseguição, mais angústia, a casa caiu e nós não nos damos conta, e naquele dia não nos lembramos de que quando Jesus desce ao Jordão para ser batizado, ele, no exato instante que ele é confirmado por Deus, querido, aquela frase que é dita, preste muita atenção nisso. Quando o céu se abre, havia um número de pessoas em volta do Jordão, e uma voz vem do alto e diz: este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Deus não estava anunciando para aquelas pessoas, nem ordenando que elas escrevessem isso. Deus estava dizendo para o inferno: Satanás, tu procurou o meu filho, tu procurasse ele em todas as cidades, praticasse genocídio através de Herodes, buscasse ele em todos os lugares e não encontrasse. Eu escondi ele no Egito e você não soube disso. Ele cresceu e você não o encontrou, você não sabia onde ele estava. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz.
E naquele exato instante, Deus entregou Jesus para ir ao deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Nós achamos que talvez conosco seria diferente. Eu aceito Jesus, Jesus informa ao inferno: estes são meus filhos amados, em quem a minha alma se compraz. E é a partir daquele momento, nós somos destinados para sermos provados, para sermos aprovados. Por isso que quando alguém encontra Jesus, a vida parece que piora, e a gente, meu Deus, a minha vida já era ruim, mas agora parece que o Espírito Santo não habita com a sujeira. Ele entra na casa, ele tem que fazer uma limpeza, ele tem que tirar tudo que não presta para poder ficar em você. Aleluia! Você já fez uma mudança? Numa mudança, a gente vai até a casa que a gente vai morar e a gente faz uma limpeza e coloca até lava-jato, irmão, na janela de madeira. Limpa tudo, lava. Depois a gente vai para casa e a gente encaixota tudo que vai levar. E no momento em que a gente está encaixotando, a gente começa a dizer: isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu vou jogar fora, isso aqui nem funciona mais. É assim ou não é? Amém? Aí você encaixota tudo. Aí quando você vai para a casa nova, você desencaixota e começa a fazer outra pergunta: por que eu trouxe isso? Eu nem sei porque eu trouxe essa panela sem cabo. O que eu quero com essa colcha furada, esse chinelo sem tira? E você começa a fazer uma segunda limpeza. Assim é a conversão do homem. É dessa forma que o homem se converte. Quando ele sabe que ele vai mudar de casa, que ele vai deixar a casa pecaminosa para habitar na casa pura, limpa, ele começa a fazer um encaixotamento de tudo que ele quer levar, mas ele sabe que algumas coisas não cabem mais. E ele faz isso. Quando ele vai se revirar pela segunda vez e ver se ele realmente é um cristão, ele descobre que ele precisa de uma segunda limpeza. E você descobre mais uma coisa: que o que não serve para você não serve para ninguém. E você não vai ficar dando as coisas para alguém que você não quer mais. E passa por uma segunda limpeza. Mas creia, Jesus não vai descer para limpar a casa, ele vai habitar na casa que estiver limpa. Aleluia! Eu vou falar de novo só para ouvir um glória. Ele não vai habitar, ele não vai descer para limpar a casa, ele vai habitar na casa que estiver limpa. Aleluia! Eu preciso limpar a casa, tirar tudo. Comece tirando o julgamento. É o que tem causado enfermidade. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Deixa eu citar enquanto eu não leio ainda. Talvez você já leu, mas fica calmo. Diz assim: examine-se o homem a si, e assim como? Examinando-se. Coma o pão e beba o cálice. Pastor, isso é na hora da ceia. Não, a hora da ceia é fazer isso em memória de mim. Isso é na hora que eu estou ouvindo a palavra. Porque Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Enquanto eu estou pregando para você a palavra do Deus vivo, você está comendo e bebendo, e eu estou alimentando o seu espírito. Aleluia! Você entende isso? É nessa hora que você precisa se examinar. Não se limpar, só se examinar. Deixe que essa limpeza você vai fazer à medida que você vai encontrar sujeira. Leia comigo Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, essa é a frase do fim do culto de todo o evangélico, de todo cristão. Você já viu isso? Tomaram como chavão: se Deus é por nós. E a igreja responde:
Agindo Deus! Mas se nós soubemos dessas coisas, por que nós ainda andamos aflitos, ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Olhai as aves do céu, elas não plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, eu vos digo que o vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios dos campos, eles não fiam nem tecem. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Ora, se Deus cuida hoje da erva que está no campo e amanhã lançada ao fogo, não valeis vós muito mais do que elas? Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai tem cuidado de vós. Aleluia! Ansiedade é falta de fé. Ansiedade, ela entristece Deus. Perguntar: onde tu estás, Senhor? Ele deixou uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Aleluia! Todos os dias, convosco, do seu lado, contigo, dentro de você. Que diremos nós à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Quem nos separará do amor de Cristo? Agora escute isso. Será tristeza, tribulação, angústia ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O que te separa de Deus? O que te faz desistir? Anjo, demônio, medo, raiva, ódio, inveja, angústia, mágoa. Você foi contrariado, não suportou isso. Você precisa curar. Pastor, eu não gosto daquela pessoa. O mal está com você, não está com ela. Se é você que não suporta alguém, você precisa de cura. Porque Paulo mesmo disse: a ninguém conheceis segundo a carne. Nós precisamos conhecer as pessoas pelo seu espírito. Toda pessoa tem o direito de receber amor, compreensão e tem o direito de mudar de vida. Eu preciso ajudá-la nisso. Aleluia! Jesus Cristo, ele se envolvia com a dor de todas as pessoas, mas não se relacionava com elas para não conhecê-las segundo a carne, ainda que ele conhecia o espírito do homem. Jesus Cristo passava um dia inteiro impondo as mãos, curando, libertando, salvando as pessoas de si mesmas. E aí, quando ele terminava essa parte, ele subia no monte para orar, descia no templo para ensinar. Se nós não aprendermos com ele, que é manso, se nós não aprendermos com ele, que tem toda a sabedoria, se nós ouvirmos na igreja e não praticarmos,
nós estamos negligenciando a obra de Deus. Nós estamos dizendo não para Deus. Você conhece aquela musiquinha da Cassiane, Não Negue a Jesus? Você sabe o que é negar Jesus? É ouvir a sua palavra e não querer vivê-la. Não negue a Jesus. Não negue a Jesus. Quando você ouve, entende, não aceita e não vive, você está negando Jesus. Eu quero levar para o final aqui. Só mais uma palavra. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Nós precisamos nos converter, irmãos. Talvez você diga, pastor, eu sou convertido. Ei, talvez nós só sejamos convencidos. Um livro que eu escrevi se chamava Convencer e Converter. Jesus convenceu Pedro da sua obra redentora. Mas o que converteu Pedro foi a pregação que ele fez na casa de Cornélio. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu quando te converteres, confirma os teus irmãos. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e dizendo: como assim, eu não sou convertido? Eu estou contigo há 3 anos. O problema é que na hora que Jesus foi preso, ele ainda tinha uma espada na cinta. E se você está caminhando com Cristo, a tua espada tem que ser jogada fora. É pela espada dele. As minhas lutas são pela espada do meu Senhor. Aleluia. Eu não luto mais com as minhas espadas, não tem mais isso. E aí um dia ele está num eirado, num telhado, estão fazendo o almoço e ele está parado no horário do meio-dia, olhando, orando, meditando, quando desce diante dele um lençol segurado por 4 pontas, cheio de quadrúpedes, répteis. A criação estava naquele lençol. E a voz do Senhor vem e diz: Pedro, mata e come. E ele disse: como eu comeria coisa imunda? Jamais. Deus disse: como chamas tu imundo aquilo que eu santifiquei? Sabe que encontro é esse? Quando Deus desce diante de Pedro, a criação, e diz: Pedro, consome a carne e transforma o espírito. Aleluia! E ele diz: jamais faria isso, isso é imundo. E Deus disse: eu santifiquei o homem quando eu fiz ele. Eu disse: dominará sobre todas as coisas. Tu és a minha imagem e a minha semelhança. Tu não tens o direito. Você está aqui, amém? Às vezes só vem o corpo, irmão. A alma fica em casa. Chega-se um anjo para Cornélio e diz: vai até a rua direita, lá tu encontrarás Pedro. E ele vai até a cidade onde Pedro estava. Ele se demora por um dia, mas depois ele vai. E quando ele chega na casa, ele encontra 3.000 pessoas lá envolvidos, parentes e amigos. E ele vê que são gentios. Mas ele não se detém e começa a pregar o verdadeiro evangelho, e começa a falar de Cristo Jesus, desde o nascimento até aquele momento em que ele viveu com Cristo. Ele começa a dar detalhes da criação, ele começa a dar detalhes do Espírito Santo, da santificação, do poder de Deus. Ele começa a dar detalhes da conversão, e aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, e receberam dons de Deus, aleluia! Quando ele sai daquela casa, ele encontra os discípulos que vêm e dizem: que fazes tu pregando a palavra do Senhor para os gentios? E ele diz: eia, eu encontrei o ponto da conversão. Eu me converto quando eu convenço alguém a se converter. Eu me converto quando eu me importo com alguém lá fora. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós, os cristãos, viemos para servir o mundo. Aleluia! Viemos para servir as pessoas até que elas se convençam e se convertam a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém!
Mas a igreja precisa curar o coração. A igreja está abandonando Deus por muito pouco. Está indo embora por muito pouco. Está julgando pastores por muito pouco. A igreja está tendo a coragem de comentar a vida de um pastor na mesa da sua janta, do seu almoço. Homens de Deus, mulheres de Deus, que receberam o encargo profético do louvor, da adoração, da oração, da profecia e da palavra. Ah, pastor, mas eu conheço algo de iniquidade no homem chamado homem de Deus. Isso, você não foi enviado como juiz à terra. Deixe isso para Deus. Naquele dia ficarão de fora os cães. Isaías capítulo 9, versículo 10 diz que os cães não podem ladrar, são pastores que nada compreendem, que se afogam na sua própria ruína. Não se preocupe, o julgamento começa pelos pastores e termina pelos gentios. Aleluia! Fecha essa leitura aqui para a gente encerrar e adorar o Senhor. Mas 2 Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhes resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Versículo 7: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aleluia! Eia, atribulados, porém não desanimados. Venha o que vier sobre a sua vida, glorifique a Deus. Irmão, nós estávamos saindo de um culto logo no começo da minha caminhada. É um rápido exemplo para você. Nós tínhamos uma igrejinha um pouco menor que essa, ficava no subsolo. E quando terminou, um irmão que havia aceitado Jesus, ele vai até o pátio pegar o seu carro para ir embora e o pneu estava furado. Aí ele vê o pneu furado, ele vira para mim e diz: olha aí, pastor, o senhor está entendendo? Eu esperei ele falar. Ele disse: olha aí, carro com problema, agora pneu furado, problema em casa, a família. Aí eu vou ali, aceito Jesus. Quando eu subo aqui, olha aí, ó. Eu peguei, dei um abraço nele e falei: irmão, Deus está te atrasando, porque pode ter um acidente lá na frente, e Ele quer ver você vivo. Um copo d'água, você pode ver ele pela metade, ou meio cheio ou meio vazio. Ou você acaba de encher o que está pela metade com glória, graça, retidão e justiça, ou você joga fora o pouco que tem e fica sem nada. A proposta está diante de você. É você que escolhe o que você vai fazer com o que foi pregado no seu coração. O que tem te afastado do amor de Cristo? Um pneu furado? Uma briga conjugal? Um emprego que não dá certo? Uma enfermidade? O que tens falado para Deus? Eu não aguento mais. Eu garanto para você, Ele sabe até onde você aguenta. É Ele que está te conduzindo. Ele não perdeu o controle de nada. Tudo está diante dele. Ele vai fazer a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Aleluia! Você recebe essa palavra, amém? Então aplaude o Senhor bem forte. Vamos adorar o Senhor?
Quero convidar o Mateus. Mateus, vamos adorar a equipe. Não vou perder de vocês fazerem mais, só mais uns 6, 7 louvores. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a orar. Irmão, presta atenção no que eu vou falar para você agora. Oração não é para necessariamente falar com Deus. Oração é para ouvir a Deus. Você só responde quando Ele perguntar. Deixa Deus falar com você. O cheiro dele é como de mirra, como de nardo puro. Ele ficou com o mesmo odor da sua unção. Ele tem o mesmo cheiro. Quando você entrar num quarto de oração, diga para Ele: eu não sei o que te dizer, mas eu preciso de você. Eu não sei o que tu vai fazer com a minha vida, mas ela está na tua mão. E a partir daí, fica em silêncio. Deixa Ele encher o teu coração. Ele vai te chamar de filho. Ele só vai fazer promessas que Ele possa cumprir. Ele vai te abraçar e vai dizer: eu aceito você do jeito que você está. Ele vai dizer: sou eu que te transformo. Eu sou o Deus da conversão. Não se esforce mais do que isso. Somente me escute, me ouça. Tenha os teus ouvidos espirituais abertos. Ouça com o teu coração. Veja com os olhos da tua alma. Não é o que está diante de você, é o que eu posso fazer se você entregar verdadeiramente para mim. Deixa a tua família comigo. Deixa os teus ganhos comigo. Deixe tudo comigo. Entregue tudo. Levante-se de manhã, agradeça, louve-me por aquilo que eu hei de fazer. Saia convicto da tua vitória. Não desanime. Eu estou contigo. O Senhor falando. Ele vai colocar convicções perfeitas, espirituais dentro do teu coração. Coisas as quais você jamais imaginou que iam preencher o teu dia, a tua vida. Você vai sentir saudade dEle. Agora fala com Ele como quem fala com qualquer amigo. Moisés diz na sua palavra, escreveu isso. E Moisés falava com Deus como qualquer um fala com o seu amigo, face a face. Sabe o que significa isso? Sinceridade. Face a face não quer dizer que Moisés estava olhando para Deus, porque o próprio Deus disse: Moisés, se eu te mostrar a minha face, certamente morrerás e não viverás. Quer dizer sinceridade, transparência, olho no olho, a verdade. E o resto Ele faz. Procure um lugar em você. Tem um lugar onde você consegue ficar sozinho com Ele. O reino dos céus não está aqui, ali, lá, está dentro de vós. Procure. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Aplaude esse Deus aí, vai. Aleluia, vamos ficar de pé para adorar o nome do Senhor. Aleluia.